ouve a palavra nessa noite e sai daqui abençoado. Senhor Deus e Pai, nessa noite aí está a tua igreja, Senhor. Pai, que eles continuem ouvindo a tua palavra nessa noite, continue falando, Senhor, em cada coração. Pai, dê a vitória aos teus filhos, abençoa o teu servo nesta noite, Pai, nosso pastor Eliseu, que vai ministrar o teu recado nesta noite, que nós possamos entender a boa e agradável, perfeita vontade de Deus nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado por esse mover, por esse culto abençoado que está tendo nesta noite. Continue operando, Pai, o teu grande milagre, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar-se. Não, eu quero, né? Porque queria fica no pretérito, né? Você vai querer, mas quero louvar ao Senhor antes de trazer uma palavra. É coerente com o que o Senhor pôs no nosso coração. Essa canção, ela fala sobre nós, seres humanos, todos os seres, serem adoradores de um Criador, porque nós acreditamos que existe o Criador de todas as coisas. Ninguém existe do nada. Todos nós somos frutos da mente do Eterno, da mente do Criador. Então, como servos do Criador, eu gostaria de convidar vocês para louvarem comigo o hino de número 124. E eu gostaria também que os irmãos prestassem muita atenção na letra. Cantemos lento. Se aparecer ali, 124. Aí os irmãos vão ver, prestando atenção na letra, o que diz essa canção. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo o céu, promessa, ouve a humanidade.
eles louvam a Deus. Gramas, mares, tudo que existe, existe por causa do amor de Deus. E é que esse hino, a pessoa que compôs esse hino, foi baseado no livro de Salmos, onde diz que todas as coisas, o livro de Salmos e o livro de Gênesis, onde nós cremos que o Todo-Poderoso formou todas as coisas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, o livro da origem de todas as coisas. Gênesis, no capítulo 1, primeiro versículo. Quem achou, diga glória a Deus. Quem está vindo no telão, diga aleluia. Quem está vendo no telão, diga aleluia. Está todo mundo vendo no telão? Amém? Diz assim a primeira palavra que fora dita: no princípio criou Deus os céus e a terra. Repita comigo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da onde? Das águas. Agora nós vamos para o capítulo 1, o versículo 26, que diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Repita comigo o versículo 27, 1, 2, 3. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Vamos agora ali só, mas dá uma saltada aqui agora para o Novo Testamento, onde é o tema desse mês, lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5. Amado Deus. Aleluia. Lucas, no capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei. Lançarei. Agora nós vamos voltar para Gênesis. Você pode aplaudir o Senhor? Maravilhoso. Aqui existem alguns elementos que foram dado por Deus o domínio dos homens sobre a terra. Quando Deus havia criado o homem, na realidade, quando Deus propôs criar a terra, já existia um globo terrestre, mas era sem forma e vazia. Ali haviam gases, aqui, aliás, onde nós estamos pisando nesse planeta, não existia ser algum, não existia verme, não existia nada. Só o Espírito de Deus, ou a intenção de Deus de criar e formar seres sobre a terra. E se nós formos discorrer do primeiro capítulo, nós vamos ver ali até o versículo 23 em diante, aliás, do 1 até o 23,
nós vamos ver que Deus vai falando assim, e foi bom, e foi bom. Ele vai formar uma coisa e foi bom. Ele cria a árvore e foi bom. Cria frutos e foi bom. Cria animais e foi bom. Aí de repente Deus dá uma pausa. Peraí, já criei tudo. Formei, meu espírito estava pairando sobre esse planeta. Agora vamos gerar vida. Depois que ele gerou vida de todos os animais. Para Deus, no versículo 26 de Gênesis diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre quem, irmãos? Que está aí, versículo 26. E domine sobre o quê? Sobre os peixes do mar. Lembra da leitura de Lucas 5? Sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que nele se move. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando nós lemos de Gênesis no capítulo Bereshit, que é a primeira palavra, que é da existência, Deus havia projetado tudo para que nós pudéssemos ter a sustentação natural da terra. E quando Deus criou os animais do campo, os animais do mar, viu Deus que faltava um ser para dominar todas as suas criações. E de repente Deus pensa, façamos o homem à nossa imagem, do jeito que a gente é, e domine sobre todas as coisas. Porque as coisas foram criadas para o homem. Quando Deus formou a terra, Ele não formou a terra por acaso. Tem muitas pessoas por aí que dizem assim, o ser humano só nasce, cresce, morre e vira pó. Não é verdade. Deus criou o ser humano para um propósito, e o propósito é dominar sobre todas as coisas. Quando nós vemos esse milagre que Jesus havia operado ali no mar, olha que interessante, o primeiro homem que Deus deu, Deus fez um jardim para que ele dominasse, e para que ele desse nome aos seres, e para que ele pudesse, se possível, se utilizar da natureza. E aí quando Jesus dá essa ordem para esses pescadores pescarem, a ordem já foi dada em Gênesis, no capítulo 1. Quando Deus diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes, versículo 28, põe aí para mim. E Deus os abençoou, o homem e a mulher, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai, no caso a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se vive sobre a terra. Ou seja, Deus não criou o passarinho para ficar voando por aí. Deus não criou a galinha para ficar voando por aí, ou qualquer outro animal. Pelo contrário, deu ao homem a autoridade de dominação. Deus nos criou, irmãos, com poderes. O ser humano, ele tem o poder. Ele tem o poder da divindade. Porque nós trazemos em nós um pouco de Deus dentro de nós. Faz assim, ó. É verdade, eu sei. Faz aí, irmão. Repita assim, ó. Isso aqui chama-se o hálito de Deus. No versículo, no capítulo 3, nós vamos ver que Deus pega o homem, aí o escritor de Gênesis, ele dá os detalhes como Deus fez o homem. Pegou um barro, fez lá, e fez aquele montão de barro, primeiro o homem, e depois que fez aquele boneco de barro. Quem já viu boneco de barro? Na Bahia tem muito, né? Boneco de barro. China, Japão, eles fazem aquelas estátuas lindas, né? Então o homem foi mais ou menos daquele jeito, só que imóvel. Quem aqui já viu defunto? Quem já viu defunto? A pessoa que morre. Não vira um boneco? Você pode pegar uma pessoa que morreu, jogar para um lado, jogar para o outro, vira um boneco. Porque não tem o fôlego de Deus. Então quando Deus formou aquele boneco, ele fez assim, ó, a Bíblia diz, soprou Deus nas narinas do homem, fez, ó. Por isso que eu digo que você tem a partícula de Deus. Quem tem a partícula de Deus, diga glória a Jesus. Então quando você recebeu, quando nós recebemos, ou quando nosso pai Adão recebeu, ele recebeu uma partícula de Deus, o poder de Deus.
o poder de se movimentar, porque quando o espírito, ou seja, o fôlego sai do ser vivo, logo ele vira um boneco. Pode ser um homem, pode ser um cachorro, pode ser um gato. Quando se sai o fôlego de vida, ali se transforma em um objeto inanimado. Agora, quando nós paramos para observar, quando eu cantei esse hino, foi intencional. Os vermes existem, os peixes existem, e eles louvam a Deus da forma deles. Quando você ouve um passarinho lá, o galo fazendo cocô, quando você vê a galinha, cocô, tudo aquilo ali são movimentos, são vozes que estão, nós não entendemos, mas eles estão agradecendo. Bicho pequeno, bicho grande, montes, montanhas, aquela plantinha que você planta lá na sua casa, no seu quintal lá, quando ela faz assim, quando passa aquele vento, né? Ela fica assim, ó. Ela está louvando a Deus, louvando ao Criador. E é por isso que nós, como crentes em Jesus, como servos do Senhor, fazemos da Bíblia a nossa direção para Deus. Porque Deus, irmãos, se mostra. Olha, tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Nisso aqui, ó. Ele prefere chegar lá, um livro de história, um livro que um homem qualquer criou, ele crer mais rapidamente do que crer na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a origem de todas as coisas. É a explicação que o homem não tinha no passado. Antes de existir a Bíblia, os homens não sabiam de onde vieram. Aí o que eles faziam? Eles levantavam deuses, porque eles não sabiam que existia Deus, Jeová, o Deus verdadeiro, o Deus único. Então o que eles faziam? Eles criavam uma estátua daquilo, estátua disso. Outros faziam grandes, gigantes animais, né? Imagens de animais, e se prostravam porque eles não sabiam ainda quem era Deus, porque Deus ainda não se tinha revelado. Aí, quando Deus chama uma pessoa chamada Abraão, e Abraão, irmãos, ele era filho de um homem que fabricava imagens, e essas imagens eram de pessoas que adoravam elas. Por quê? Elas não conheciam ainda Deus. Aí quando Deus faz um chamado para Abraão, e coloca dentro de Abraão a fé que nós temos hoje. Quem está vendo Deus aqui? Quem vê Deus aqui? Quem está vendo Deus? Ninguém está vendo, mas quem está sentindo Deus? Você quer ver uma prova de que você pode ver a imagem de Deus? Quando você olha para o seu irmão do lado, olha para ele, olha para ela, olha para ele. Todos nós somos a imagem de Deus. Então quando Abraão toma a posse da fé, porque ele é o pai da fé, ele acredita no Deus que fala assim: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Dali nasce o que nós chamamos de fé, porque nós não vemos. Você vê que aqui não tem nenhum santo, né? Não tem nenhuma imagem, mas nós acreditamos sem precisar ver. Isso é fé. Eu já expliquei aqui na igreja que todo ser humano nasce com fé, né? Como por exemplo, você vai dizer assim: amanhã você vai levantar às 5 horas da manhã. Como é que você sabe que amanhã você estará vivo para se levantar às 5 horas da manhã? Porque você tem fé. Porque você acredita que você vai estar amanhã vivo. Porque eu acredito que estarei vivo amanhã. Então é essa fé natural. E foi essa fé que o Senhor colocou no coração de Abraão. E ele acreditou naquele chamado e foi. Dali veio Moisés. E Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Quem está entendendo? Eu digo glória a Deus. O que eu quero dizer nessa noite é que você e eu temos autoridade e a simpatia de Deus. A vontade de Deus é que os homens dominem sobre todas as coisas. Deus não criou um para ser escravo um do outro. Deus não criou as coisas para nós sacrificarmos essas coisas. Não, era para nós usufruirmos de todas essas coisas existentes na terra. Quando Jesus manda fazer esse milagre, aí tem gente que fica admirado, né? Jesus fez um grande milagre. E fez um grande milagre. Só que Jesus estava presente aqui na criação. Quando o mundo estava sendo formado, Jesus ainda estava oculto. Jesus é a representação do próprio Deus nascendo na terra. É uma história tão poderosa, tão maravilhosa, que se uma pessoa comum for ouvir a história de Jesus, muitos não acreditam. Por quê? Porque ainda está lhe faltando fé, como disse a nossa irmã ali, né? Está faltando fé, está faltando ainda o toquezinho de Deus no coração
para ele acreditar sem precisar ver. E o que o Senhor manda dizer para nós nessa noite, ou nos ensina nessa noite, é que nós temos este chamado e essa imagem de Deus. Ou seja, você não é qualquer pessoa, você não é um coitadinho nem uma coitadinha. Não precisa se justificar quem é você, não precisa ninguém saber quem é você, porque o Todo-Poderoso sabe quem é você de verdade. O homem te vê por fora. O homem, nós nos vemos por fora, com paletó, com gravata, roupa boa, carro bom e tal. Mas aqui dentro, irmãos, ninguém vê. Só você sabe quem é você. A irmã, quando for deitar no seu travesseiro, só se ela sabe quem é você. Quando eu vou para minha casa e vou dormir, só eu sei quem sou eu. Quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, só você sabe quem é você. E é por isso que Deus te criou único. Ninguém é como você. Os sentimentos que você tem não é igual ao de ninguém, porque você é único. E Jesus, quando ele fez aquele milagre, Deus já havia dado a ordem para que nós dominássemos sobre todas as coisas sobre a terra. E você e eu somos chamados para este beneplácito. O que é beneplácito? Essa bênção de Deus, de sermos imagem de Deus e dominadores sobre todas as coisas. Quando Jesus deu a ordem para aqueles discípulos, ele já no princípio já tinha falado a palavra profética, porque Pedro Simão estava pescando toda a noite e não teve milagre, mas o milagre já existia há mais de milhões de anos atrás. Aí quando Jesus falou para que eles lançassem a rede, para que o milagre acontecesse, foi porque Deus já tinha dado a ordem no princípio de todas as coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher. Agora estão criando aí uma cultura de homem com homem, mulher com mulher, mas não foi isso que Deus criou não, viu? Deus criou homem e mulher, e o homem e a mulher são capazes de multiplicar. E quando Deus deu a ordem para que eles multiplicassem, olha o resultado: nasceu eu, nasceu você, né? Criaram-se nações, saíram de duas pessoas. Se você parar para analisar, todo mundo é parente, né? Todos nós somos parentes, porque nós saímos de duas pessoinhas, Adão e Eva, e eles foram gerando, criando-se famílias, criando-se tribos, depois criaram-se nações, e hoje Brasil, China, Japão, Inglaterra, mas todos nós saímos do coração e da vontade de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe, vos guarde, e que essa palavra seja frutífera na vossa mente e no vosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ouviram a palavra? Amém. Uma coisa, irmãos, eu gosto sempre de dizer isso. Deus preparou o dia de hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Sim ou não? Sim. É o primeiro dia da semana. E nesse primeiro dia da semana eu já tenho que profetizar que essa semana vai ser uma semana de vitória na minha vida. Glória a Deus.